Globalisa, seu canal no YouTube, contando com a participação de Márcio Santiago Câmara, do Rio de Janeiro, Daniel Calazans, São Paulo. Daniel, estávamos com saudade de você. Já há 2 semanas que não conversamos. Ô, meu amigo Fábio Anderson, mentor, meu amigo Câmara e os demais colegas internautas. Problemas de saúde e outras questões me limitaram, mas estou dentro, estou aqui. Enquanto vocês me aturarem, para mim vai ser sempre um grande prazer estar a bordo com vocês, comentando tudo que é de importante aqui. Um grande abraço para vocês aí. Me considerem bem retornado. Perfeito. Câmara, saudação também, bom tê-lo aqui novamente. Não, eu que agradeço o convite de novo, estaremos sempre aqui, apostos quando requisitados, né? E, Calazans, você é um guerreiro, você não tomba fácil, não. Pode ficar tranquilo que seus inimigos sofrerão, caso os tenham, né? Eu tenho mesmo. Um abraço a todos aí, ao pessoal que nos acompanha. Perfeito. Bom, senhores, eu queria compartilhar com vocês e com todos que nos assistem hoje, que, aliás, eu quero convidar para deixar o seu like, para se inscrever no canal, para continuar acompanhando e apoiando o Globaliza, que já fez aniversário, tem aí participando, surgiu na pandemia e esse projeto tem durado e vai continuar por muito tempo enquanto vocês nos apoiarem. Eu lembro da minha tenra infância, eu acho também, nós somos contemporâneos praticamente, de um fenômeno do marcador de preço, né? Eu lembro que meu pai ia ao mercado, assim que saía o pagamento, corria e fazia a compra do mês, porque no dia seguinte tudo estaria mais caro. Felizmente, várias intervenções, alguns planos fracassados ao longo do caminho, algumas balas de prata que não surtiram efeito, mas em algum momento nós conseguimos lidar com a inflação que nos aterrorizava e ela se tornou algo dentro de um patamar aceitável. Entretanto, pandemia, guerra, tem todas as questões que levam ao mundo, esse fantasma da inflação, da hiperinflação e da estagflação tem rodado mais uma vez o mundo. Câmara, é algo para ficarmos preocupados e alertas? Sim, eu acho que a inflação em 2 dígitos, né, que já é o nosso caso, causa um alerta. Mas é uma inflação anual, né, de 2 dígitos. Agora, essa inflação ela tem uma origem, né, ela não é um descontrole de emissão de moedas, creio. Ela tem uma origem que vem muito a reboque aí, da pandemia, né, que mesmo assim se dominou bastante a inflação, mas mais recentemente da invasão da Rússia à Ucrânia, e que, como a Rússia detém 40% do território, né, planificado do planeta, ela tem basicamente todos os minerais no seu subsolo, né? Então, a inflação de produtos agrícolas foi muito... A gente vê isso no mercado, né? Foi muito medida, né, de defensivos agrícolas e de outros estimulantes também, para a ração de PET, inclusive, que dobrou, né, o valor da mesma cota de ração antes disso. Então, me parece que é algo que está relacionado ao boicote também, em reação a essa invasão, e é uma inflação típica de guerra, né? Houve uma guerra biológica, vamos dizer assim, com o Covid, e agora essa guerra mais tradicional que realmente ampliou a inflação. O risco que eu viria como maior, né, um risco mais intenso, seria a inflação junto com a recessão, que dá a estagflação, digamos assim. Aí é horrível, né, você ter inflação de preços, ao mesmo tempo que tem recessão, porque aí você não consegue associar a origem daquela inflação. Se você tem recessão, não tem compra. Se não tem compra, não podia ter inflação. Não há, tecnicamente, o que está sendo inflacionado ali. E, mesmo assim, ela vem. Seria ali uma crise de confiança, provavelmente. Uma crise que gera um medo e produz aos comerciantes uma remarcação mais rápida por medo do que por realmente valor aumentado das coisas, né? E nunca vamos nos esquecer que a inflação zero ou negativa é uma anomalia econômica também. A inflação precisa ser marginalmente ali nos 2%, 3% ou 4%, para poder gerar realmente o giro da economia. Ela zero, assim como juros negativos, como o Japão já teve. Imagina que você capta
uma posição, um crédito lá de 500 mil reais e vai devolver 480 mil para o próprio banco. Então, isso é um absurdo. Então, tanto inflação zero quanto juros negativos não são bem-vindos. Essa inflação de 10%, se publicou recentemente, junto com os Estados Unidos, né, também não é bem-vinda. Ela, para os nossos últimos 30 anos, ela é bastante ofensiva. Mas eu acho que ela vai embora, porque o país está crescendo. Então, é a minha análise original ainda. Estou desacostumado de ter inflação, também estou acompanhando com mais intensidade agora. Eu vejo uma preocupação até pelo próprio cenário, talvez a lentidão do governo norte-americano em debelar ou controlar a inflação, acabando aumentando a taxa de juros, atraindo o capital internacional para os Estados Unidos. Isso acaba afetando o mundo inteiro. Calazans, São Paulo, uma das maiores metrópoles do Brasil, você sentiu, esses últimos 2 anos, o seu poder de compras sendo depreciado ou isso não afetou muito o paulistano? Ok, eu vou responder com certeza. Eu vou responder, né? Com certeza, afetou sim a minha vida. A gente vê isso em vários aspectos. Um deles é o combustível, né? A gente vê combustível, né? Eu, por acaso, eu tenho um carro que é a gás, né? GNV, gás natural veicular, que eu fiz essa medida para ter uma economia. Eu e os taxistas aqui em São Paulo estamos perguntando até que ponto isso valeu a pena. Então, eu estou só mostrando uma dentre muitas outras que estão se comprometendo. Nós estamos sentindo, né, e vendo. Então, não tem como. Agora, eu já queria emendar aqui, eu não sou especialista nessa área, a última vez que eu estudei economia foi no meu primeiro ano de Direito, inclusive estudei muito bem, mas é insuficiente para fazer comentários aqui. Então, eu estou aqui mais como consumidor, cidadão, e, embora o Fábio seja moderador, eu queria saber se eu já posso emendar uma pergunta para o nosso técnico aqui, para nos dar uma explicação. Calazans, você é que manda no programa. Pode perguntar, responder, indagar, exclamar, fica à vontade. Conforme eu disse, né, eu estou sentindo. Às vezes, a gente vê uma divulgação governamental mostrando um determinado detalhe, valores, índice, mas não é o que nós sentimos. O que eu ouço é uma coisa, mas o que eu vejo e sinto é outra. Agora, vou fazer uma pergunta, Câmara. A gente sabe, você até falou da inflação, tecnicamente muito bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Existe aí, não só nesse caso, mas nesse caso atual também, mas existe uma especulação no sentido de fomentar essa situação, às vezes até política, às vezes até política partidária, ou é impressão minha? Como que isso acontece? Eu tenho a impressão que isso, às vezes, é provocado, é uma especulação. Às vezes eu penso que a origem é mais psicológica do que propriamente técnica. E aí, a psicologia, o povo fica empavorosa e aí a inflação ela dispara. Isso é uma percepção minha ou é realidade? Não, isso não é só uma percepção sua, é percepção de outros e quase sempre uma realidade em ano de eleitoral. O mundo inteiro é assim, né? Eu não entrei nessa opção de geração de inflação, fiquei mais tecnicamente, porque tem ali no meio do caminho teve, né, uma pandemia e teve a invasão da Rússia à Ucrânia. Esses são dois elementos capazes, né, suficientes para gerar a inflação que geraram. Então, pode até ser ali, podem estar operando como sombra desses dois fatores que são inevitáveis a gente associar a uma inflação, né? Por si só já justificaria a inflação, alguém pode estar operando por trás. Então, entrando um pouco mais na sua pergunta, eu vejo assim, há um candidato à reeleição e há uma força política querendo derrubá-lo. O candidato é popular e fez alguns feitos, obras e tal, mas aí ele tem aquele jeitão dele e tal. E os que são oponentes a ele estão fazendo de tudo para poder gerar aquele quanto pior, melhor, isso aí é o que a gente sempre vê em toda a mídia, querendo gerar algum desconforto para tentar tirá-lo dali, né? Trocar o dono da cadeira. E aí entra um pouco o que você colocou.
eu lembro que momentos antes dessa inflação chegar onde chegou, havia pela oposição uma torcida para que houvesse realmente uma guerra, né? Aquelas ameaças já vêm desde dezembro do ano passado, né? Da Rússia à Ucrânia. Se você faz uma leitura com o Partido Democrata entre os dois partidos é o que mais é marcial, né? E, obviamente, eles moveram todas as suas peças para levar a Rússia àquela invasão. Então, havia uma torcida que, no momento em que a invasão acontecesse, seria ruim para nós e mais fácil para a oposição ter êxito no nosso pleito em outubro. A gente percebeu isso. Só que isso não se deu assim. O país continuou crescendo de uma certa forma, as alterações de importação e exportação foram feitas para poder segurar, para poder garantir o fornecimento. A primeira coisa era isso, não necessariamente evitar a inflação, garantir o fornecimento. E não aconteceu isso que a oposição queria. E aí pode entrar aí no que você está falando uma motivação a mais para que a inflação aconteça. Eu não vi isso. Na verdade, como eu falei, os dois fatores são tão autossuficientes, né? Seja a pandemia seguida de uma guerra, né? Em nenhum outro governo você teve isso, elas são suficientes para a inflação chegar a esse nível de 10%. Até porque quem recebeu o boicote é simplesmente o dono de 40% da planície desse planeta e tem lá no seu subsolo tudo que a gente precisa. Então, eu acho que isso é suficiente para que a inflação chegue a esse patamar. Câmara, eu vou pegar um pouco de carona no pensamento do Calazans, que foi muito oportuno. E quando a gente fala em inflação, a gente fala em aumento de preços, a gente fala de uma demanda maior do que a oferta, em maioria das vezes, e essa oferta reprimida, você colocou muito bem, né, em razão de uma guerra biológica, tratando-se a Covid como um inimigo, e uma guerra também militar acontecendo no continente. E aí eu tenho a questão da Petrobras, que é a questão dos combustíveis. O combustível, o país é um país rodoviário, extenso, as pessoas se deslocam, precisam que as suas cargas, seus alimentos transitem. Quanto mais o combustível aumenta, isso também acaba sendo combustível, usando como metáfora, para a própria inflação. E aí há uma crítica do governo federal sobre o tamanho do lucro excepcional da Petrobras e da sua política de preços. Considerando que, além de tudo, tanto o ministro da Economia atual quanto o presidente atual se declaram como liberais, como é que fica essa equação? Ganho da Petrobras, inflação, liberalismo, intervencionismo? Excelente pergunta, ou então provocação, Fábio. O que o presidente Bolsonaro fez, obviamente a CVM não deve ter concordado, né? Porque é uma empresa de capital aberto, pertence ao público, os americanos chamam de public company, né? Parece até que é estatal, mas não é, quer dizer, está na mão, né, dos cidadãos, tem uma fatia importante do seu capital negociado em bolsa, portanto, fica só ali o poder majoritário ao Estado, né? É uma estatal, mas ela é de capital aberto. Então, o que o presidente Bolsonaro fez no seu intuitivo, que é muito o recurso que ele usa, né? Tem alguma apelação, você consegue ver sentido, mas só que você tem normas por trás. E aí os sentidos têm que se curvar às normas. O que ele pretendia dizer é o seguinte: o povo está sofrendo, o próprio Daniel Calazans colocou agora, a gasolina, eu também estou sentindo muito isso. O povo está sofrendo, a gasolina pode chegar a R$10, acho que é isso, uma coisa, um absurdo. E, enquanto isso, a processadora desse produto está tendo o maior lucro do planeta, né? Na verdade, entre todas as petroleiras, a maior foi a Petrobras, o que é exatamente o lucro que advém do aumento do combustível. Aumento é uma commodity, aumentou lá fora, aumenta aqui dentro. Então, aí o povo perde e a Petrobras ganha. Ele quis colocar isso, uma justiça meio ali de Robin Hood, vamos dizer assim. Mas isso não pode ser dito, né? Porque
inclusive altera a pregão, se uma autoridade desse vulto fala isso, não pode ser dito, a CVM tem regras, e aí, na sequência, ele vem troca o seu ministro de Minas e Energias ali, e aí já começa a falar de novo sobre privatização. Achei também que foi inoportuno ali, né? Então, eu vejo de maneira preocupante uma empresa desse vulto, importantíssima para o Brasil, uma das maiores do mundo, de capital aberto, sofreu uma pressão do representante, como se fosse do presidente do conselho de administração de uma empresa. É o primeiro que não pode falar isso, infelizmente, né? Mas ele olhou para o povo, enfim, ano eleitoral de novo, e ele fez esse statement que não é aceitável regulatoriamente, a meu ver. Calazans, o Câmara até foi muito preciso e didático na explicação sobre essa questão, que é importante. Acho que é uma empresa aberta, ela tem essas políticas, obviamente ela busca o lucro esse que é um lucro tributado, então toda vez que ela lucra, isso de certa forma volta para o próprio país, mas afeta a sociedade. Então, a gente consegue perceber também que há, tanto por parte da oposição, um uso político desse momento de inflação para atacar o governo federal, e da parte do governo federal, já pensando e buscando a reeleição, tentar culpar a Petrobras por uma situação que, na verdade, é de mercado? O nosso amigo aí, embora técnicos possam ter uma percepção, uma explicação bem técnica para o assunto, a percepção da comunidade, da sociedade é diferente, né? Quando a gente vê que o governo propõe a redução dos impostos sobre o combustível e é alertado, estou falando alertado, algumas pessoas estão dizendo que é ameaçado, que se isso ele fizer, ele vai ter uma consequência jurídica, porque não se pode fazer isso. Aí eu faço a pergunta: a proposta da redução do imposto sobre combustíveis é um alento, conforme o governo federal faz, é um alento para minimizar a situação ou é uma maneira, né, dele se aproveitar da situação para se promover? É essa pergunta que está sendo lançada. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de entender quando um governo propõe uma mudança, uma redução de impostos, diante de tanta coisa que nós estamos passando, reflexo da pandemia, a inflação, o combustível. Então, será que nós não precisávamos de um alento? Estaria certo o presidente? Então, o Fábio, Câmara e demais internautas, eu tenho uma percepção. A minha percepção é que o governo quer contribuir jogando mais água nessa fogueira, para minimizar as consequências. Mas, por outro lado, a gente vê algumas coisas que nós não entendemos. Quando eu falo nós, eu tenho a certeza, né, de que muitas pessoas elas não estão entendendo se é um jogo político, se não é um jogo político. Nesse cenário todo, quem sofre somos nós, aposentados, os assalariados com baixos salários, porque as pessoas que estão jogando, né, fazendo esse jogo, eles não sofrem tanto quanto nós sofremos. E aí, Fábio, você é um camarada bem empoderado, principalmente politicamente falando, eu só espero que sociedade, nós não estejamos sendo as consequências de briga de ego. Eu não quero pagar por isso, mas eu estou pagando. É isso. O Calazans aí sempre com a sua reflexão importante. Acho que é a visão daquele que, na pele, como todos nós aqui, sente a carga tributária. Aliás, uma carga tributária muito complexa. É complicado, Calazans, haver uma renúncia de impostos quando você vai mexer no orçamento de estados, municípios, entre outros, né? Você começa a fazer uma questão complexa. Câmara, eu queria partir para o nosso encerramento, mas eu queria usar esse programa de hoje com um aspecto didático. Eu acho que há muitos, felizmente, não viveram momentos tristes da sociedade brasileira, na qual eu comentei no início do nosso trabalho hoje, que foi a hiperinflação. E, nesse sentido, um alerta,
enfim, uma orientação para esse público mais jovem de como lidar com o seu próprio orçamento? Eu sei que é uma pergunta complexa que não cabe em 5 minutos, é uma pergunta que talvez levasse aí um bloco inteiro, mas de forma muito geral para esse público mais jovem que nos acompanha, que está se politizando, que está acompanhando, que está interessado naquilo que afeta o seu dia a dia, e é isso que o Globaliza busca tratar. Como é que você orienta o jovem? Como é que ele deve lidar aí com o seu salário, que está sendo corroído mês a mês pela inflação, não está sendo reposto porque estamos em pandemia, então também dar aumento para o empreendedor é algo difícil. Como é que ele lida com esse pequeno orçamento diante de um cenário de economia, pensando no futuro? Eu acho que o jovem hoje tem que começar a pensar muito mais que um dia ele será adulto e um dia ele será idoso. Essa percepção que às vezes e lógico, é muito complicado para um jovem pensar na terceira idade, mas ele vai chegar lá. Perfeito. Eu só queria fazer um incremento. Tudo que o presidente Bolsonaro falou à mídia, né, sobre o lucro da Petrobras e realmente a carestia no bico da bomba, né, sobre os combustíveis, isso poderia ser uma reunião interna, né? Acho que seria melhor se ele pudesse analisar com métricas internas e aí tomar decisões ali, como ele fez anteriormente, quando ele fez reduções, né, no preço do combustível, mas aí os governadores ocuparam o espaço que as reduções entregavam, aumentando o ICMS e tal. Então, acho que esse era o caminho. Ele tem uma lógica de sim, sem dúvida, uma lógica de parte dele é social, a outra parte é regulatória, disso que eu estava falando. Mas eu acho que eu não faria isso in natura, em público. Eu levaria algumas conclusões para o público que a administração tivesse tomado. Bom, a minha recomendação para os jovens, o Fábio, é aproveitar as facilidades que a era moderna tem, quando você tem, por exemplo, essa que nós estamos sendo beneficiários aqui agora, que é você ter uma série de atividades que você faz pelo computador e internet com menos deslocamento, né? Então, aproveitar isso e usar isso para combater os malefícios que a inflação traz. Primeiro ponto. Segundo, são outras recomendações que eu ouço também, né? E leio, deixar de comprar algo que não é importante agora. Por exemplo, um veículo. Você pode usar os aplicativos, que é o que os jovens já fazem intuitivamente, mas eu botaria isso como plano econômico, né? Não comprar um veículo, porque o veículo traz custo do seguro, o combustível, olha isso aí como é que está, manutenção, depreciação econômica e um preço de reposição menor do que você comprou. Então, você tem todos os efeitos negativos ali, por conta de uma locomoção que você tem também nos aplicativos. Então, eu faria isso. Teria programas, né, que é o que a gente está recomendando aqui em casa, programas mais naturais, fazer um passeio na lagoa, levar a cachorra para passear num dog park. São sempre programas mais baratos e menos sofisticados, né? E aí, sim, eu pegaria o salário que está recebendo, imaginando um jovem empregado, e que morem com os pais, que é outra característica dessa geração, eles vão morar conosco até os 40 anos quase, imagino, morem com os pais, aproveita que tem ali uma redução de custo, por não ter um custo próprio de locação, e faz a sua poupança também com base em hábitos mais saudáveis e mais de previdência, né? Então, tem que ter a previdência na cabeça, não vão ser eternos, vão ser idosos, e essa é a educação previdenciária que eu recomendaria. Perfeito, é interessante, né? É a questão do bom senso nos gastos. Pense, reflita se você realmente precisa daquele bem, se não é uma compra totalmente por impulso, e comece, tem o hábito de poupar. A poupança em si ela não vai te enriquecer, mas o hábito de poupar com consistência pode te dar um futuro com maior conforto. Eu estava vendo o Calazans aí reagindo, que ele tem uma longa prole, e eu sei que ele tem essa preocupação também de orientar filhos, né, e daqui a pouco netos, né, Calazans? Ela está partindo aí para filhos adultos.
Antes de passar a palavra para o Calazans, para a sua despedida, eu queria só perguntar o seguinte, Câmara, você é um executivo de compliance, e muitos me perguntaram como eu falo com o Márcio Câmara, como eu conheço um pouco mais, eu posso ter essa orientação como coach na minha empresa, da tua empresa. Faça um pouquinho, se apresenta para o pessoal, porque eu sou muito questionado. O Câmara, ele tem conteúdo, ele trabalha com governança, e é algo que eu preciso na minha empresa. Como é que eu falo com o Câmara? Muito bom. Nós temos um website, que é o www.mcgc.com.br. MCGC é o nome da minha empresa, são as iniciais do meu nome, Márcio Câmara, e GC é a governança corporativa. A empresa entrega serviços de compliance, né, de treinamento, de política, elaboração de políticas, código de éticas, auxílio no relacionamento com o órgão regulador, ou empresas de rating que vão fazer alguma avaliação ali, ou então, quando a empresa quer se credenciar com um administrador, digamos assim. Então, isso a gente faz. A governança corporativa, que tem compliance dentro, ela, dentro do seu bojo, tem também a representação em boards. A gente tem assento em boards de várias empresas do Brasil, como Conselho Fiscal, como Comitê de Compliance, como Comitê de Auditoria. É outro serviço que a gente entrega fazendo esse apoio, né? A gente faz todo o regimento desses comitês e operamos esses comitês em reuniões sazonais. E também o canal de denúncia, né, que a gente opera e tal. Então, pode fazer contato conosco nesse site. E o telefone para atendimento da empresa é 21-2533-4876. Esse é o telefone do atendimento nosso. Então, é isso. Lá no website vão estar todas as indicações, inclusive esse número, o mapa do Brasil, onde temos operações, em todas as regiões oficiais do país, quais são nossos clientes, quer dizer, quais são, não o nome dos clientes, mas atividades que temos com clientes, e tem lá toda a indicação, endereçamento da empresa e acesso, e terei muito prazer em receber todos. Excelente. Calazans, agora eu passo para você, queria a sua saudação final, agradecer, sentimos aí a sua ausência, compreendemos os seus compromissos e eventuais problemas de percurso, mas sempre contamos com você aqui na sua disponibilidade. Ok, sempre um prazer. Filhos, né? Eu tenho só 4, viu? Eu não sou avô, por inércia deles, tá? Já tenho idade para ser avô. Mas é um prazer tê-los a bordo, né? Os meus filhos, eu sei que a realidade natural das coisas é que eles casam e saem. Não gostaria disso, estão lá, para mim eles ficariam mais lá, mas a gente, né, entende esse momento. Então, quero agradecer mais uma vez a compreensão de todos. Esse assunto eu acho muito, muito importante, que nós comentamos aqui, que é a inflação, que afeta profundamente as nossas vidas, infelizmente. Tá? E a minha saudação final é uma felicitação, parabéns. Hoje é dia 14, nós estamos gravando dia 14 de maio de 22, mas no dia 10, terça-feira, essa semana, nós tivemos na Flórida um piloto incapacitado, um voo, ele desmaiou e tinha só um passageiro. E o passageiro que não era piloto. Né? E o controlador, juntamente com ele, conseguiram fazer um procedimento e, com instruções do controlador, que era também piloto e instrutor, o avião pousou com muita segurança. Então, eu quero parabenizar o passageiro piloto, quero parabenizar principalmente o controlador, e a gente vai ter uma oportunidade para conversar sobre isso. Foi uma proposta do nosso amigo Fábio. Nós tivemos aqui em São Paulo, eu já participei de uma situação onde uma aeronave com 180 pessoas a bordo passou por uma situação semelhante. Então, eu vivi isso e a gente vai ter uma oportunidade de comentar isso. Não é o caso aqui hoje, mas eu quero deixar. Uma vez me perguntaram, Calazans, qual é a maior qualidade de um piloto ou um controlador? Muitas pessoas perguntam isso para mim. E eu falo, não é inteligência, é a inteligência intrapessoal, é conhecer-se e controlar-se. E, nesse caso, tanto o piloto quanto o passageiro piloto foram fundamentais nisso. E isso não é
só para a aviação, não, na vida toda. E agora, diante dessa inflação, as coisas subindo, e eu aposentado, eu estou precisando, caros amigos, muita inteligência intrapessoal para me controlar. Mas Deus vai me abençoar nesse sentido. Um grande abraço aí, tudo de bom. Forte abraço e eu me filio a você na saudação, no elogio aí. Foi nos Estados Unidos, não foi, Calazans? Esse fato recente. Foi na Flórida, Estados Unidos, na Flórida. Então, também deixar a saudação aqui a todos os controladores de voo, que são realmente peças importantíssimas na segurança e na educação desse sistema aeroportuário, aeroviário, tão relevante no mundo inteiro. A todos, um forte abraço. Até a próxima.